Esta é uma aula de eletrônica de potência. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar os conversores operando em malha fechada. A operação em malha fechada de conversores estáticos é muito comum nas aplicações de eletrônica de potência. A operação em malha fechada em relação à operação em malha aberta tem algumas características interessantes. Por exemplo, dentre os objetivos que se tem para operar em malha fechada, nós temos garantir a precisão no ajuste da variável de saída, ou seja, se você quer uma determinada tensão na saída de um conversor, a operação em malha fechada é que de fato garante que a tensão de saída esteja no valor pré-determinado. E também o outro grande objetivo é a rápida correção da variável controlada, por exemplo, a tensão de saída ou corrente do conversor, quando ocorrerem perturbações no sistema. Perturbações típicas são alterações na carga e variações na tensão de entrada. Do ponto de vista de características, que podemos então comparar entre operação em malha aberta e operação em malha fechada, em termos de complexidade do circuito, a operação em malha aberta tem um circuito mais simples, enquanto que a operação em malha fechada resulta em circuitos mais elaborados, portanto, não necessariamente tão mais complexos, mas que têm mais elementos e, portanto, podem ter uma complexidade maior. Por outro lado, em termos de estabilidade, em geral, os conversores operando em malha aberta não têm problemas de estabilidade. Já em malha fechada, pode-se ter instabilidade no funcionamento do conversor, dependendo do projeto que foi feito para esta operação em malha fechada. Em termos de erro estático, que é a diferença entre o valor desejado para a variável controlada e o valor de fato obtido, em malha aberta tem-se então erro estático, porque a partir do cálculo da razão cíclica para a operação do conversor, em virtude de variação na tensão de entrada, quedas de tensão nos elementos do circuito ou alteração na carga, a tensão de saída ou a variável controlada podem estar diferentes daquele valor pré-estabelecido no cálculo da razão cíclica. Portanto, tem-se então erro em regime ou erro estático. Já do ponto de vista da operação em malha fechada, o erro estático pode ser praticamente nulo ou de fato então nulo. Em termos de respostas transitórias, na operação em malha aberta, quando se liga o conversor ou quando se fazem alterações na tensão de entrada, na carga ou na razão cíclica, normalmente se tem respostas com comportamento de segunda ordem em virtude da presença do filtro LC na saída do conversor. Portanto, a resposta tem sobressinal. Em malha fechada, o sobressinal ele pode ser um critério de projeto e, portanto, pode ser controlado na operação em malha fechada. Em termos de complexidade de projeto, malha aberta o projeto é mais simples, malha fechada o projeto é mais complexo. Finalmente, em malha aberta nós não conseguimos fazer a conformação dos sinais, ou seja, impor uma forma para o sinal e fazer com que o conversor siga esta forma, porque em malha aberta eu não consigo fazer a razão cíclica seguir qualquer formato e, consequentemente, fazer com que o conversor opere e disponibilize na saída aquele formato desejado, enquanto em malha fechada isso é possível e, portanto, pode-se fazer, por exemplo, correção de fator de potência, fazendo com que o conversor imponha na entrada uma forma de onda senoidal para a corrente, por exemplo. Existem diversas técnicas de controle para operação em malha fechada, desde técnicas mais simples e mais intuitivas até técnicas mais elaboradas e algumas com extrema complexidade matemática. Os blocos de um sistema para operação em malha fechada também são um pouco diferentes daqueles para operação em malha aberta. Aqui mostramos um conversor do tipo Buck, em que temos a fonte de entrada como então bloco de alimentação, o estágio de potência e a carga.
Do ponto de vista da operação em malha aberta, o bloco de comando do interruptor e de modulação, eles estão presentes, mas a parte de medição e de controle estará presente de fato na operação em malha fechada. Então aqui nós mostramos que está sendo medida a tensão de saída do conversor, que passa então por um circuito de medição, que pode ser através de resistores ou sensores de tensão e assim por diante. A seguir é comparado com uma tensão de referência, gerando-se um sinal de erro, e este sinal de erro vai ser compensado por um bloco no estágio de controle, para então gerar a tensão de controle que vai ser aplicada no circuito de modulação e resultar em uma razão cíclica para a operação do conversor. Então percebam que se tem um bloco de medição, de cálculo do erro e de compensação. Então esses três estágios, eles são distintos na operação em malha aberta da operação em malha fechada. Os blocos de um sistema de controle, normalmente quando se estuda então teoria de sistemas de controle, são a referência, que é o valor pré-determinado, o valor que se deseja para a variável controlada. Por exemplo, em um conversor pode ser a corrente de saída, ou pode ser a tensão de saída. O valor medido, normalmente na forma de tensão, então aqui se mostra como uma tensão medida. A partir da comparação da referência com a tensão medida, tem-se então o erro, e o erro vai ser compensado gerando a tensão de controle. Essa compensação vai ser feita por um bloco, que vamos ver em seguida, tem diferentes possibilidades em termos de circuitos elétricos para se implementar o compensador. A tensão de controle que será então aplicada no estágio de modulação. Um diagrama de blocos completo, então, ele engloba também o estágio de modulação e a planta. A planta é o conversor propriamente dito, ou seja, o estágio de potência do conversor, como foi o caso anteriormente do conversor Buck. As perturbações são aquelas grandezas que podem variar independente da vontade do usuário ou do projetista. Então, a tensão de entrada, a carga, por exemplo, o envelhecimento de componentes são variáveis no sistema de controle que são interpretadas como perturbações. Elas afetam o funcionamento da planta e, portanto, afetam a tensão de saída. Como se está medindo a tensão de saída através do estágio de medição, comparando com a referência para gerar o erro, então as perturbações elas aparecem na saída e são realimentadas, ou seja, são medidas para então se fazer a correção na tensão de controle e, consequentemente, na razão cíclica. Um sistema de controle ele tem também algumas características importantes. Então, dependendo da técnica para a operação do sistema em malha fechada, a técnica de controle a ser utilizada, pode ser necessária a modelagem da planta. O que é a modelagem da planta? É a representação matemática do comportamento dinâmico desse conversor, ou seja, dessa planta. O comportamento estático nós estudamos nas aulas anteriores, quando para cada conversor foi realizada a obtenção da função de transferência que relaciona, na verdade, a tensão de saída com a tensão de entrada e com a razão cíclica, por exemplo, para os conversores CCCC ou para os inversores. Pode ser para o ângulo de controle se forem circuitos tiristorizados, por exemplo. Então essa é a resposta estática, ou seja, é o ganho do sistema em regime permanente, do ponto de vista de comportamento estático. Por isso é representado por variáveis com letras maiúsculas. Do ponto de vista dinâmico, tem-se então um comportamento completamente diferente e que depende das características do conversor em termos de frequência de operação, velocidade de resposta dos componentes e os elementos do filtro de saída, indutor e capacitor, porque elementos grandes terão uma dinâmica mais lenta. Frequência alta e filtro com valores pequenos para indutância e para capacitância implica uma dinâmica rápida para o conversor.
Então essa resposta, ou seja, essa função de transferência que relaciona a tensão de saída com a razão cíclica e a tensão de entrada, mas do ponto de vista dinâmico, é chamada de função de transferência, então, e é obtida através da modelagem do conversor, ou da planta, né, ou do sistema. Então aqui mostra-se para o conversor Buck a função VO por D, que tem então a tensão de entrada VI, a carga RO, a indutância e a capacitância. Então vejam que todos esses elementos eles impactam, eles influenciam o comportamento dinâmico do conversor. Do ponto de vista estático, eles não apareceram, mas do ponto de vista dinâmico, eles aparecem. O tempo de resposta, então, conforme comentado, ele depende além da frequência de operação e da característica dos componentes utilizados, se eu estou utilizando MOSFET, se eu estou utilizando IGBT ou transistor bipolar ou tiristor, por exemplo, ele também depende, logicamente, do sistema de controle. Mas o sistema de controle não conseguirá impor uma velocidade de resposta maior do que as limitações que os demais elementos do sistema ocasionam ao sistema como um todo. Então, se eu tenho uma frequência de operação baixa, ou elementos transistores lentos, ou então o filtro com o capacitor indutor de grande valor, a dinâmica do sistema será lenta, independente se eu utilizar processamento rápido ou controladores extremamente rápidos, ok? Também é comum, junto com a realimentação, que significa trazer da saída para o sistema de controle a variável que se deseja medir, também pode-se fazer a pré-alimentação, que significa medir antecipadamente uma variável que interessa, por exemplo, a tensão de entrada, e aí então fazer o ajuste, no caso de conversores CCCC, da razão cíclica antes que a variação apareça na variável medida pelo lado da saída. Então eu faço uma pré-alimentação da tensão de entrada e toda vez que a tensão de entrada varia, eu faço a correção imediatamente sem esperar que esse efeito apareça na tensão de saída. Okay? Alguns requisitos de sistemas de controle, então quando se faz o projeto de um controlador e do sistema todo então de controle, é tempo de subida, tempo de atraso, o valor ou o tempo de sobressinal e amplitude de sobressinal e assim por diante. Alguns exemplos de compensadores, então tem alguns mais simples e alguns mais elaborados. Aqui mostram-se todos eles implementados então com amplificadores operacionais, mas podem ser feitos também de forma digital em microprocessadores ou microcontroladores. Então, o mais simples é o liga-desliga, que seria o on-off, que utiliza simplesmente um comparador. Temos também esterese proporcional, que seria um ganho, proporcional derivativo, proporcional integral e proporcional derivativo integral. Este último, chamado de PID, ele é um dos mais utilizados na indústria porque ele carrega as características interessantes do proporcional, do derivativo e do integral. O derivativo ele é sensível às variações na variável medida, ou seja, se a tensão de saída tem alguma variação, ele detecta isso rapidamente, enquanto o integral ele elimina o erro em regime, ou seja, o erro estático se torna nulo. Portanto, o proporcional derivativo integral ele consegue aliar velocidade de resposta com erro nulo em regime permanente, o que é uma característica bem interessante e por isso é bastante utilizado na indústria para todos os tipos de sistemas, desde a área química, a mecânica, até eletroeletrônica, que é o que estamos estudando aqui, especialmente eletrônica de potência. Nós vamos comentar em seguida sobre o liga e desliga e sobre o esterese, que são dois sistemas bem simples e bem intuitivos. Então, o sistema liga e desliga, ele é bastante simples, ele tem bons resultados para sistemas lentos, por exemplo, sistemas de aquecimento, que utilizam, então, resistências para prover aquecimento de água ou de ambientes e assim por diante. Não é necessário fazer a modelagem da planta, então o grau de complexidade matemática aqui é inexpressivo.
As respostas são oscilatórias e lentas, e a frequência de comutação não é conhecida, porque qual é a ideia, então, de operação do controle liga e desliga? Sempre que a minha variável controlada, por exemplo, a tensão de saída, estiver acima da referência que eu quero, eu vou abrir a chave, vou desligar. E sempre que ela estiver abaixo do valor que eu quero, eu vou fechar a chave, ou seja, eu vou ligar. Então ele simplesmente abre a chave, espera o sistema se acomodar. No nosso caso do conversor, então, quando ele abre a chave, a tensão vai começar a cair, dependendo da carga, dependendo do filtro, do indutor e do capacitor. Desses três elementos vai depender e da tensão de entrada, né, a velocidade com que a tensão vai cair. A seguir, quando ela cai abaixo da referência, ele liga a chave. Aí a tensão vai crescer novamente, dependendo da tensão de entrada, do filtro e da carga. Esta velocidade de crescimento e decrescimento é que caracteriza uma resposta oscilatória, que não é linear como mostrada aqui. Aqui só a título de exemplo mostram-se trechos de retas, mas na prática, na verdade, é uma forma de onda mais parecida com senoidal, uma mistura de senoidal com resposta RC, né, de um circuito que tem indutâncias e capacitâncias, então uma resposta exponencial, ok? Então essa resposta oscilatória ela pode ser lenta, dependendo das características do circuito, ou mais rápida, dependendo também das características do circuito e do conversor. A frequência, portanto, eu não conheço, porque o conversor é que impõe o tempo de chave aberta e o tempo de chave fechada. E, portanto, eu não tenho uma frequência definida, e assim a frequência pode ser alta, pode ser baixa, depende das características do sistema. Não é um controle muito utilizado em conversores estáticos. Ele funciona, mas como conversores estáticos normalmente controlam sistemas rápidos, ele não é um controle utilizado e muito adequado para, então, sistemas rápidos. Do ponto de vista de comportamento e de resultado, o controle por esterese ele é melhor. Nesse caso, o funcionamento é parecido, mas eu tenho uma banda, ou seja, uma largura de esterese, que significa que eu tenho um patamar alto e um patamar baixo para a minha referência. Então, quando a minha tensão de saída, no caso de um conversor CCCC, por exemplo, ultrapassar o nível alto, eu abro a chave. E quando ele ultrapassar o nível baixo, eu fecho a chave. Portanto, essa largura de esterese ela é escolhida pelo projetista. Quanto mais estreita a esterese, menor o erro que o conversor aplicará na tensão de saída e maior a frequência de operação. Teoricamente, a frequência de operação pode ir de 0 até infinito. Então, eu tenho frequência variável, eu não tenho frequência fixa de operação, eu não tenho modulação aqui. A frequência é totalmente dependente da banda de esterese e das variáveis do conversor, como comentado anteriormente, tensão de entrada, filtro e carga, ok? E também nesse caso aqui, quando a frequência é muito alta, começa a entrar em jogo a velocidade de comutação dos semicondutores, se são semicondutores rápidos ou lentos. Então, como a frequência de comutação ela é variável, entre 0 e teoricamente infinito, eu tenho que projetar o conversor para os piores casos, o que dificulta bastante a escolha de semicondutores, do filtro, interferência eletromagnética e assim por diante. Então, não é uma técnica tão utilizada em virtude disso, porque se prefere operar com frequência fixa e assim se tem mais facilidade para o projeto e escolha dos elementos do conversor. Mas uma forma de implementar controle por esterese com as vantagens que essa técnica tem, porque eu não preciso modelar a planta, ela tem resultados muito bons do ponto de vista de velocidade de resposta, porque instantaneamente você consegue corrigir a variável controlada. Então, uma maneira de aliar essas vantagens, eliminando a desvantagem, que é a frequência variável, é utilizar a seguinte estratégia. Sempre que a minha tensão de saída ultrapassar o limite superior, eu diminuo a razão cíclica. E sempre que ela ultrapassar o limite inferior,
eu aumento a razão cíclica. E quando ela estiver dentro de um limite interno, que eu considero como erro nulo, eu mantenho a razão cíclica sem alteração. Então, usando essa estratégia, que é muito simples em microcontroladores, eu opero com frequência fixa e eu ainda tenho um comportamento bastante interessante, sem necessidade de fazer a modelagem da planta e um cálculo mais complexo do sistema de controle. Então, essas duas técnicas, controle liga e desliga e controle por esterese, são muito simples de entender o que está acontecendo, de raciocinar naquilo que deve ser feito, deve-se abrir a chave ou fechar a chave, para a variável controlada aumentar e diminuir, e assim, do ponto de vista de estudo, é interessante inicialmente se implementar essas técnicas porque se percebe bem o que está acontecendo no conversor e, portanto, do ponto de vista de aprendizado e de estudo, é interessante. Claro que usar um controle PID leva a resultados muito bons, mas aí já tem uma modelagem, uma matemática mais elaborada e mais complexa, ok? Então esta aula foi uma breve introdução sobre operação de conversores em malha fechada, sem entrar muito em detalhes sobre cada conversor, porque as duas técnicas apresentadas aqui ao final, liga e desliga e esterese, podem ser aplicadas a qualquer conversor, seja os retificadores controlados, seja conversor CC-CC, CA-CA, os inversores, independente de qual conversor seja, eu posso aplicar essas mesmas técnicas sem complexidades matemáticas, ok? Na próxima aula vamos estudar então alguns circuitos integrados aplicados em conversores estáticos. Agradecemos novamente a atenção de vocês e até a próxima aula.